No estúdio do Extra Meio agora, o colunista Jean Abreu Machado. Hoje ele vai falar sobre anestesia no parto. Boa tarde, doutor Jean. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos que nos assistem e que irão nos assistir, né, aqui no Extra Meio-Dia. Eu falo que é sempre um prazer estar aqui. E hoje eu quero dar, né, os parabéns a todos os aniversariantes do dia e um especial à Amable, né, que trabalha aqui com a gente e que é responsável por toda essa informação de qualidade chegar até vocês também. Então, meus parabéns, Amado. Feliz aniversário. Ah, moral, hein? Parabéns aos dois chefes simultaneamente, Amado. Isso que é moral, não é qualquer pessoa. Doutor Jean, vamos falar sobre a anestesia do parto, porque é um tabu, né? Muitas mulheres ficam preocupadas com isso. Por que que isso ainda é um tabu? Então, Alessandro, é até bom falar sobre esse assunto, né? A gente trouxe aí já alguns assuntos falando sobre patologias, e hoje a gente vai falar sobre uma coisa boa, que é o nascimento, né? O aniversário da Amable, né? O nascimento de uma vida, a chegada de uma vida. E essa expectativa que não só a mulher, mas o casal tem. E algumas, Alessandro, de primeira, que a gente brinca, né? Marinheiras de primeira viagem, é o primeiro nenê, a primeira gravidez. E junto dessa alegria toda também vem essa expectativa, esse tabu que você falou, principalmente pelo medo, né? O medo do que vai acontecer no dia, né? O receio, o desconhecido. Não é fácil para ninguém passar por uma situação dessas. Então hoje a gente vai trazer um pouquinho de informação para tentar ajudar, né, as gestantes, as mães, até aquelas que já tiveram filhos e que a gente costuma brincar. Às vezes acabo esquecendo, né, do que foi e na segunda gestação também chegam um pouco nervosas. E a gente vai falar primeiro assim, sobre os tipos de parto, né? Todos sabem que a gente comumente chama o parto normal, aquele parto por via vaginal, e o parto cesariana, né? Aquele que é o parto cirúrgico, que é feito através de uma incisão cirúrgica. Existem indicações, né, para algumas vezes complicações que levam a paciente a parto cesariano, às vezes, né, por escolha da própria paciente, mas hoje a gente vai falar justamente sobre como vai funcionar a anestesia nesse momento, né? Vamos começar pela cesariana. Como eu já falei em outro programa dos tipos de anestesia, tanto a anestesia geral como a anestesia loco-regional, ela pode ser feita para o parto cesariano. Mas qual é o mais comum? O mais comum é o loco-regional, que a gente chama de anestesia peridural ou raquianestesia, né? Aquele que a paciente costuma dizer no consultório, é feito nas costas, né? Qual a grande vantagem, se formos falar para o momento do parto? Que nesse tipo de anestesia a paciente vai permanecer acordada o tempo inteiro, né? Ou seja, vai ver o bebê quando o bebê chega ao mundo. Na anestesia geral, como o nome já fala, a paciente vai estar, entre aspas, dormindo e só vai acabar vendo a criança depois quando recuperar da anestesia. No nosso país, a grande maioria dos partos de tipo cesariana são feitos com anestesia loco-regional, que é a peridural ou a raquianestesia. Agora a gente vai partir para o parto normal. Não, mas eu ouvi falar que no parto normal não tem anestesia. Existe uma modalidade, né, que é a analgesia de parto. E como ela é feita? Até eu vou pedir para a Amable colocar aquela figura. O modo mais comum de fazer a analgesia de parto é através também da peridural ou da raquianestesia. Não significa que não dê para fazer com outras medicações feitas na veia. Também existe essa possibilidade. O objetivo da anestesia, neste momento, não é simplesmente anestesiar a paciente, mas sim aliviar a dor, né? Porque a gente precisa que as contrações continuem. Ou seja, no parto normal, né, diferente da cesariana, o útero continua contraindo até que o nenê nasce. A gente não pode parar com isso aí. Essa analgesia de parto ela pode ser oferecida desde a primeira dor que a paciente sente, né, quando entra em trabalho de parto, ou um pouco depois, quando a gente tem um pouco mais de dilatação. O mais importante de tudo o que é muito bonito para o médico também, que nesse momento a gente não está cuidando de uma vida só, a gente está cuidando do binômio que a gente chama materno-fetal, da mãe e da criança. E fica, né, o tempo inteiro
do lado deles. O objetivo é levar a paciente para uma experiência, se for cesariana ou se for de parto normal, o melhor possível, Alessandro. Tem algum momento certo para aplicar a anestesia? Tem. No caso da cesariana, né, quando é digamos, uma cesariana eletiva, é combinado, né? Combinado um horário para começar, mas existem algumas vezes cesarianas de urgência e emergência, né? Então, nesse momento, o anestesiologista é chamado, aplica a anestesia, que geralmente, como eu falei, né, a peridural ou a raquianestesia, e assim que a anestesia pega, começa o procedimento. Na analgesia de parto, existem duas escolas. Uma que fala em a gente começar desde a primeira dor, né, quando a paciente entra em trabalho de parto, e outra escola que espera uma certa dilatação para começar a analgesia e continuar até o período expulsivo, que seria o período que a criança nasce. Em qualquer situação, seja de anestesia ou analgesia, é preciso a presença de um anestesista ou, em alguns casos, o próprio médico que vai fazer o parto, ele aplica a anestesia? Existem alguns coadjuvantes da analgesia de parto que a gente tem que comentar também, e nesses aí nem sempre existe a participação de um médico anestesiologista. Mas, já venho a frisar, são coadjuvantes que ajudam, né? Como calor local, a acupuntura, existem algumas escolas que usam hipnose, yoga, entre vários outros. Sempre que houver a peridural, né, que for usado, no caso, a peridural, a raquianestesia ou a analgesia endovenosa, é exigido a presença do anestesiologista, do médico anestesiologista durante todo o período, até o nascimento do bebê, até a gente ter certeza que está tudo bem com os dois, com a mamãe e com o bebê. A anestesia ou a analgesia no parto, ela oferece algum risco à mãe ou ao bebê? Então, eu costumo dizer assim, no consultório, né, tudo que a gente faz na vida, existe um risco. O fato de acordarmos, a gente resolver ir trabalhar, pegar o carro, o caminho, existe um risco. Mas todo risco ele deve ser calculado, né? Existe um risco inerente à paciente, se a paciente tem algumas patologias, né? Vamos dar um exemplo, patologia cardíaca, algum distúrbio de coagulação, né? É um exemplo também. E esse risco, ele se soma ao procedimento. O risco do procedimento em si, a anestesia, analgesia e do parto, é um risco muito pequeno, se a gente for isolar somente este risco. Tem muito tabu também da questão da mãe ficar preocupada com dor e por isso já partir para o parto cesariana. Tem essa questão, o parto normal ele dói mais, não tem anestesia para controlar a dor nesse caso? Como a gente falou, né, a opção de fazer a analgesia de parto auxilia nisso aí. Se a gente for pegar, né, o tempo antes do nascimento, é claro que no parto normal o tempo vai ser bem maior, entre iniciar as contrações e a dor até o nascimento da criança. Na cesariana é uma coisa mais rápida, mas como tudo na vida existem vantagens e desvantagens. Se alguém disser, na cesariana o paciente vai sentir, né, por um período menor, dor, em seguida vai fazer anestesia e vai passar tudo. Lá no pós-operatório, a gente sabe que na cesariana é um pouquinho mais complicado, o paciente vai ficar um tempo mais com dor, e no parto normal, a tendência é o paciente recuperar mais rápido. Mas a opção é essa, Alessandro, a fazer a analgesia de parto. E a gente conversa, às vezes, com pacientes que já têm mais de um filho, de parto normal, e que passaram por uma experiência sem analgesia, e outra com. E a gente pergunta, né, se fosse escolher, nenhuma das pacientes fala que preferia fazer sem analgesia. E tem algum efeito pós-parto ou não? Passou o procedimento? Quando é na cesariana, os efeitos pertinentes, como se fosse uma cirurgia normal, né? A gente tem que cuidar náusea, vômito, além da dor e o tratamento. No parto normal, como a quantidade de anestésico usada para analgesia é menor, esses parefeitos são menores também. Né, o que é interessante também no caso quando é escolhido ou quando se dá, né, não digo só escolhido, mas quando dá para fazer o parto normal. O parto normal não basta ser uma escolha, né? Tem que... Sim, às vezes a gente tenta levar o paciente, né, para um parto normal, mas no meio do caminho tem que mudar de ideia. Mas quando que isso acontece? Por exemplo, né, quando a criança começa a sofrer dentro da barriga da mãe
e que é detectado através de exame físico e outros exames, e acaba virando aí sim uma cesariana que a gente chama de urgência. Tem que fazer para proteger esse binômio, tanto a mãe como o feto. Doutor Jean, mais alguma informação? Eu gostaria de informar, né, as gestantes, aos casais, né, lembrar da participação do homem, né, no nascimento do nenê, que é muito importante o apoio à mãe, e que essas gestantes, elas podem procurar, além do seu obstetra, é claro, um médico anestesiologista para fazer a consulta pré-anestésica. As pessoas acham que consulta pré-anestésica é só para cirurgia. Não, também para ganhar, né, o nenê de parto normal ou cesariana, pode ser feita uma consulta. E nessa consulta, o médico anestesiologista vai ter condições de esclarecer as dúvidas, de falar sobre riscos e juntos, né, com o casal, decidir o que vai ser melhor para eles. Vamos pôr aqui na tela, na quarta-feira que vem, não hoje, na quarta-feira que vem tem estreia do novo programa do Extra SC, o Conexão Saúde com o Dr. Jean Abreu. Ótimo. E o primeiro tema é um tema atual, que logo em seguida já vai começar, que é o Outubro Rosa, né? Exato, um tema extremamente pertinente, extremamente importante, principalmente depois do pós-pandemia. Quarta-feira que vem, então, 8 horas da noite, estreia o Conexão Saúde com o Dr. Jean aqui no Extra SC. Obrigado, até semana que vem, boa tarde. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.